primeira vez na história do Brasil, um ex-presidente e militares de alta patente estão no banco dos réus por tentativa de golpe de Estado. A ação penal, julgada no STF, conta com 31 réus. Destes, 22 são militares, contando o ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo denúncia da Procuradoria-Geral da República, a trama golpista teve 5 núcleos. Um deles, formado majoritariamente por militares, teria como função criar uma situação de caos no país, com sequestro, prisão e até assassinato de autoridades. O objetivo? Manter Jair Bolsonaro no poder. Nesse contexto, a extrema-direita se movimenta para evitar punições. O próprio Bolsonaro tem participado de manifestações pedindo anistia a quem participou de atos golpistas, como o de 8 de janeiro. Projetos de lei de anistia também tramitam no Congresso. 40 anos após a redemocratização, será que o Brasil vai ver de novo militares saírem impunes de crimes contra a democracia? Ou a correlação de forças agora é outra? No BDF Entrevista de hoje, recebemos a jornalista e defensora dos direitos humanos, Maria Amélia de Almeida Telles, mais conhecida como Amelinha Telles, em uma conversa sobre a importância de punir golpistas e não repetir os erros do passado. Olá, eu sou o Rodrigo Viana, esse é o BDF Entrevista e vocês já viram aí, né? A nossa convidada de hoje é a Amelinha Telles para falar de vários temas, né? Amelinha, queria te agradecer pela presença, pela disposição de mais uma vez dialogar aqui com a gente sobre essas questões dos militares, da ditadura e nesse momento, como a gente mostrou, dezenas de militares, inclusive generais, um almirante, transformados em réus. Então, obrigado pela tua presença. Eu que agradeço aí, de poder estar mais uma vez denunciando, né, e trazendo a história, um pedacinho da história desse país. Né? Exatamente. Nós vamos falar depois, porque a Amelinha tem uma relação pessoal e política, claro, como todos nós, com a ditadura militar e com os crimes cometidos pela geração anterior de militares, né? Mas agora, Amelinha, eu queria começar por aí. A importância de ver vários militares de alta patente sendo responsabilizados, por enquanto transformados em réus, ainda não foram condenados. Qual é a importância disso e qual é o paralelo que você traça com aquela outra geração de militares que prendeu, torturou, desapareceu com corpos e não aconteceu nada com eles? Você acha que dessa vez o Brasil avançou um pouquinho, nós vamos poder condenar aqueles que tentaram dar um novo golpe militar no Brasil? De qualquer forma, é inédito, né? Você vê militares, generais presos, né, como a gente viu agora. Isso é inédito no país, né? Eu acho que é um avanço, sim, respeitar, né, o Estado Democrático de Direito. Quer dizer, esses militares e Bolsonaro e outros, né, que agora são réus, eles tentaram dar um golpe de Estado, usando, inclusive, o seu próprio poder dentro do Estado. Quer dizer, eu entendo que é um tipo de golpe praticado por parte do Estado contra o Estado Democrático. É como se tivesse uma parte autoritária, né, ou autoritarista, ditatorial, e a outra democrática. E eles querendo acabar com essa parte democrática, né? Então, eu entendo que é uma violação de direitos humanos. Eu acho que esses crimes, eu acho que esses crimes merecem esse tratamento que vem sendo dado, né? De se submeterem ao devido processo legal, coisa que eles não fazem, eles não fizeram na ditadura e não usam do processo legal, né, de respeitar as instituições democráticas e as leis desse país. Eles agora estão sendo submetidos a essa democracia, que são essas leis, que são essas instituições, que estão aí para apurar os crimes que eles cometeram. E que todo mundo está vendo.
Tem muitas provas, né? Tem muitas provas, provas contundentes. E isso eu acho que foi diferente da ditadura militar. A ditadura militar escondeu, ela pôde esconder muito dos crimes, né? Muitos crimes de lesa humanidade. Hoje, comprovadamente, crimes de lesa humanidade, tanto é que várias situações da ditadura militar se transformaram em processos e foram até a Corte Interamericana de Direitos Humanos e o Brasil foi condenado. O Brasil foi condenado pelas mortes, pelas torturas, pelos desaparecimentos, né, cometidos, inclusive, por agentes do Estado. Quer dizer, foi uma política de Estado, desaparecer com a oposição, né? E isso, eles não tiveram seus crimes apurados aqui pelos, né, no devido processo legal aqui dentro do Brasil, principalmente no que diz respeito à justiça criminal. Eles não pagaram por isso. Nós vamos daqui a pouco falar, porque a Amelinha foi pessoalmente presa, a família toda acabou pagando um preço alto enfim, pelo fato de eles serem de oposição, estarem na oposição à ditadura lá nos anos 1970. Daqui a pouco nós vamos entrar nesse detalhe, mas queria ainda um pouco, você falou, tem general preso. Tem o Braga Neto, que era o vice na chapa do Bolsonaro, ele é um dos réus, e ele está respondendo preso. Muita gente dizia, vai prender general, vai gerar turbulência. Foi preso, está respondendo como outros brasileiros. É verdade que está preso num quartel, com todo o conforto, sim, mas está detido, né? Assim, porque estava interferindo no processo. Então, de fato, é algo inédito. Agora, Amelinha, como é que você vê o cenário político? Porque na saída da ditadura não houve, enfim, uma conjuntura favorável a punir. Muita gente defendia punição, ao menos para os torturadores, né? Ou para os responsáveis por tudo aquilo. Não teve, a conjuntura política não permitiu. Agora, você acha que tem uma conjuntura política? Você tem no STF uma maioria de juízes que não são de esquerda, né? São até de centro ou de direita, mas estão indo nessa linha da punição. E você tem um governo de centro-esquerda, conduzido pelo Lula, que dá as garantias. O cenário político é favorável para a punição? Como é que você vê esse cenário político? Tem de um lado o cenário jurídico e de outro o cenário político, né? Olha, o Brasil tem uma tradição de apagar a história, né? De silenciar sobre os diversos crimes de Estado, né? Desde a sua Constituição, enquanto país, né? Agora, na ditadura, o pós-ditadura, foi um acordo, né, que fizeram, inclusive o primeiro governo civil era um apoiador da ditadura, o Sarney, né? Não era uma oposição à ditadura e, portanto, passou aqueles panos quentes ali, não entrou no conteúdo mesmo, nos crimes que a ditadura cometeu. E isso nós pagamos um preço alto por isso, né? Quando não se coloca a história no seu devido contexto ali, né, de trazer a verdade, a memória, né, nós vamos ter que isso não sai, isso não tem como se virar a página da história. Depois volta de um jeito, né? A história está ali, ela está te cobrando, né? Ela é implacável, a história é implacável, né? Uma coisa impressionante. Então, não fizeram na época. Fizeram toda uma campanha contra nós, porque eu sou familiar de desaparecido. Nós, familiares de desaparecidos, sofremos uma campanha dos militares e do governo, no sentido de que nós éramos saudosistas. Estavam querendo mexer num passado. Ou revanchistas. Eu vi muito general chamando a gente de revanchista, você entendeu? E é um passado que não passou. Tá aí, a prova está aí. Porque na ditadura os meios de comunicação eram muito censurados e não houve assim, a transmissão ao vivo. Nós vimos um golpe sendo encaminhado ali dentro do Brasília, ali junto à sede dos três poderes, né? O judiciário, o legislativo e o executivo, ali sendo invadido, saqueado, depredado. Nós vimos. Agora, né, em 23, agora, 8 de janeiro.
lá não ficou tudo, o desaparecido ficou desaparecido, nunca mostraram o corpo, né? Você viu, ainda estou aqui, o Rubens Paiva, que é a razão daquele filme, né? É um desaparecido, e não deram resposta. No caso da sua família, quem que é o desaparecido? É o seu cunhado, é meu isso? cunhado, André Grabois. André Grabois, é desaparecido na região do Araguaia. Ele militava no movimento Araguaia, movimento guerrilheiro, lá, e ele é desaparecido desde o dia 14 de outubro de 1973. Os corpos jamais foram entregues para as famílias? Nunca. São mais de 70 corpos ali de guerrilheiros. Pessoas que foram presas, né? Não é que tombaram em combate, né? Não, foram pessoas, não, todos foram presos desarmados, desnutridos, até com poucas vestimentas, porque eles atuavam na selva na medida que o Exército e as Forças Armadas cercaram toda a região, eles não tiveram como sobreviver sem condições, eles não tinham condições. Então eles são capturados de uma forma mais cruel, porque são capturados de uma forma, eles estão fragilizados. Inclusive o Curió fala isso, ele dá uma entrevista no Estadão há muitos anos. Que é o militar Sebastião Curió, né? Que era general, ele morreu como general, porque ele era o Major Curió. E ele foi sendo promovido e chegou a ser general. Dizem que ele sabia, levou para o túmulo o segredo de onde estão os corpos do Araguaia. Ele sabia, e tem muitos documentos ainda, e eu acredito dentro dos arquivos militares, que podem nos dar uma resposta mais precisa. Mas ele fala disso, ele fala que ele capturou 41 guerrilheiros, entre homens e mulheres, 41. E todos foram executados. Entre eles o seu cunhado. Meu cunhado. André Grabois. André Grabois, exatamente. Você dizia, né, Amelinha, que é um passado que não passou, não houve punição, os corpos não foram entregues, e uma parte dessa turma, ou dessa gangue de extrema-direita, desses militares, voltou ao poder com Bolsonaro, né? A gente percebe ali, o general Heleno, que agora é réu, ele atuava ao lado do Silvio Frota. Frota, que era, pelos próprios militares, na época, era considerado perigoso. Era chamado de ala dura da ditadura, ou seja, seria a ala dura, seria o núcleo duro, né, do Exército, da ditadura. Que não queria nem transição para a democracia. E a transição para a democracia, que já era extremamente questionada, porque a transição da democracia é que deu margem, digamos assim, a ter os desaparecimentos de corpos, porque o Geisel era o responsável pela abertura, entre aspas, abertura política. Essa abertura política não tinha mais subversão no Brasil, acabou, não tem mais oposição. Então não tem. E é no ano de 1974, quando o Geisel toma o poder ali, o ditador Geisel, é o ano dos desaparecidos, todo mundo é desaparecido. Ali não tem preso político, ali não tem terrorista morto em tiroteio, que era muito usada essa manchete na época. Isso aparece até no filme, porque com Rubens Paiva dizem, ele morreu em circunstâncias assim, eles armavam isso. E o Rubens Paiva é de 71, é antes. Mas em 74, nenhum corpo é entregue. Simplesmente... Nenhum corpo é entregue. Enfim, e é gente de vários movimentos, né? Porque costuma falar que é o pessoal da luta armada. Tem o pessoal da luta armada, tem o pessoal que não é da luta armada, tem o pessoal do Partidão, que não defendia a luta armada. Estava tudo lá, foi tudo desaparecido. Até hoje você não sabe onde está o corpo do Davi Capistrano, onde ele foi enterrado. Era um dirigente do Partido Comunista Brasileiro. Que não tinha nada a ver com luta armada. Não tinha nada a ver. E mesmo que tivesse, né, o corpo tinha que ter... Sim. Agora, Amelinha, a gente está falando aqui de um pedaço da ditadura, de um pedaço da história que não passou, a história não passou, e acabou voltando de maneira também trágica com esse governo Bolsonaro que nós tivemos aí. Como a gente sabe,
os militares que perseguiram, torturaram e mataram durante a ditadura acabaram abarcados aí pela lei da anistia e nunca pagaram pelos seus crimes. Mas, em 2008, houve uma vitória. A gente pode dizer, foi uma pequena vitória ou uma grande vitória? O que eu estou falando? A justiça brasileira, já em 2008, hein, gente? O governo Lula, o segundo governo Lula, reconheceu que o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra torturou a família da Amelinha. Vamos conhecer melhor essa história e depois a Amelinha traz mais detalhes para a gente. Mas ele era um torturador, estava ali protegido pela lei da anistia, mas eles conseguiram que, pelo menos numa ação cível, ele fosse declarado oficialmente um torturador. Vamos ver a matéria e depois a gente volta comentando o assunto com a Amelinha. Em 1972, época de chumbo da ditadura civil-militar brasileira. Amélia Telles, o marido César e a irmã Crimeia foram detidos e levados ao temido DOI-CODE, comandado pelo coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. 2 filhos do casal Telles, que eram crianças na época, também foram levados pelos militares e assistiram a mãe ser torturada. Foram quase 40 anos para alguma justiça ser feita. Em 2018, o juiz Gustavo Santini Teodoro, da 23ª Vara Cível de São Paulo, reconheceu a prática de tortura de Ustra contra os membros da família Telles. O coronel morreu em 15 de outubro de 2015, aos 83 anos, sem nunca ter sido realmente punido pelos crimes que cometeu. Segundo o relatório da Comissão Nacional da Verdade, ao menos 45 pessoas morreram ou desapareceram só no DOI-CODE de São Paulo, na época em que Ustra comandou o órgão. Só para deixar claro, então foi 2008, porque a gente falou 2008, na matéria acho que apareceu 2018, mas ele foi declarado torturador pela justiça em 2008, o Brilhante Ustra. E como a gente viu na matéria, mais de 40 pessoas morreram nas mãos do Ustra, porque ele que comandava aquele destacamento onde você ficou preso, o seu companheiro, o seu marido César e dezenas de outros brasileiros. Amelinha, o Ustra foi foi declarado torturador, nunca foi punido criminalmente por isso, e depois de ser declarado torturador, o Jair Bolsonaro usava o Ustra como uma espécie de ídolo, né? Por isso que é espantoso, eu não sei como é que você se refere àquela sessão famosa em que a Dilma, uma ex-torturada também, é derrubada do poder, com a declaração do Bolsonaro fazendo loas assim ao Ustra, né? Como é que você retoma toda essa história e a importância de ter pelo menos a declaração? Ele é um torturador, né? O Ustra é torturador, ele tem que ficar assim na história, decisão do próprio Estado, né? O Poder Judiciário é que decide, porque em 2008 é a primeira instância. Ele entra com recurso na segunda instância, junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e em 2012 ele perde, nós ganhamos, ele continua sendo declarado torturador, e em 2014 ele também vai ser declarado torturador pelo Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Então, ele é uma sentença transitada em julgado. Ele até antes de morrer tentou o STF, mas o próprio STF negou, considerou improcedente o pedido dele, porque já estava por demais comprovada a participação dele na tortura. Ele era um comandante do DOI-CODE. Só lembrando que o DOI-CODE era um centro de tortura e de extermínio de militantes políticos contrários à ditadura. Né? E ele é responsável, segundo o relatório da Comissão Nacional da Verdade, por 45 assassinatos, porque ali não são mortes naturais, não. Ali se mata sob tortura as pessoas. Eu sou testemunha também de um assassinato dentro do DOI-CODE, na época que eu estive lá, que era do Carlos Nicolau Daniele, um dirigente do Partido Comunista, e com quem eu trabalhava, porque eu trabalhava na imprensa do partido. Você era jornalista naquele período? Naquela época eu era jornalista. Eu trabalhava na imprensa,
trabalhava com o caso Nicolau Daniel, que era, digamos assim, o editor desse jornal, desse trabalho. Né? A classe operária, né? Que era o a jornal. classe operária. E ele foi assassinado sob torturas, assim, ó. Você viu, espancamento, vi, eu e minha irmã, nós vimos. Porque minha irmã, grávida de 8 meses, também foi submetida à tortura e na época era o Major Carlos Alberto Brilhante Ustra. O Major Carlos Alberto Brilhante Ustra era um dos principais articuladores da repressão política no país. Ele era do CIE, que é aquele Centro de Informação do Exército, que funcionava dentro do Planalto, viu? Dentro do Planalto. Tanto é que tem muita gente que fala a tortura não se deu nos porões, ela se deu lá no Planalto. O comando vinha do Palácio. No comando do Palácio, e ele fazia parte. Ele, como o Paulo Malhães, que foi lá da Casa da Morte, e outros em Petrópolis. De Petrópolis. Então, o DOI-CODE foi um centro, gente, de extermínio, de tortura. Lá que meus filhos, inclusive, eles levaram meus filhos para o DOI-CODE com 5 e 4 anos. A Janaína tinha 5 anos, o Edson, 4 anos. Meu sobrinho foi torturado antes de nascer. Ele foi torturado ali no DOI-CODE, sob o comando do Ustra. O Ustra entrava na sala e gritava com a gente. O Ustra foi o primeiro a me dar um soco na cara. Ele me derrubou, me jogou no chão, entendeu? Ele espancava a cabeça da minha irmã, que tinha uma hora que eu olhava assim e falava, gente, ele vai estourar, porque ele era uma pessoa treinada mesmo para um sujeito forte, enfim, né? Para essa violência física. Ele era forte e usava dessa violência, dessa força. Então, o Ustra não era um dos comandados, não. Ele era comandante do DOI-CODE. Agora, né? Amelinha, e aí o Bolsonaro, um sujeito que já estava declarado torturador, o Bolsonaro vai no impeachment, no golpe contra a Dilma e faz assim um elogio ao torturador, público. E o filho dele usava a camisa do Ustra, o filho do Bolsonaro. Fazia propaganda, né? Não, inclusive, eles fizeram propaganda na campanha eleitoral, uma das campanhas eleitorais aí no Rio de Janeiro, defendendo o Ustra. Como se fosse um herói. Ustra vive, uma coisa assim. Ele andava ali no Rio de Janeiro com essa camiseta, o filho do Bolsonaro. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, que o que aconteceu foi que o Ustra foi condenado. Eu acho que nós temos que saber defender a democracia, gente. Eu chamo a atenção assim, da opinião pública, principalmente dos que exercem algum cargo de poder, inclusive os parlamentares. Que quando o Bolsonaro, em 2016, eu não vou esquecer disso, e acho que a história tem que pensar muito nisso e refletir muito sobre isso, a história do Brasil. Porque dia 17 de abril de 2016, houve uma Assembleia dos Deputados lá em Brasília, sob o comando do Eduardo Cunha? Do Eduardo Cunha, que eram da extrema-direita, que eram um manipulador e um golpista, ele comandando para que aquela Câmara de Deputados decidisse se vão abrir o processo contra a Dilma ou se não vão abrir. Né? Aquela sessão, aquela Assembleia é uma vergonha, mas é uma vergonha que a gente tem que estudar, é uma vergonha assim, tenebrosa, mas que a gente tem que estudar isso. Por quê? Quando vai votar o Bolsonaro, que foi por ordem alfabética, e eu acompanhei, também triste, com muita tristeza, ele fala em memória de Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Procura, isso aí deve estar gravado em algum lugar. Está gravado, está gravado em algum lugar. Ele disse, eu digo sim, ele falou isso. Ali, que me perdoem, eu sei que tinha muitos parlamentares democratas defendendo a democracia, mas eles não souberam, nessa hora tinha que pedir uma questão de ordem. Porque ali não foi uma ofensa à família Telles ou a pessoas, ou à própria Dilma. Ali foi uma ofensa ao Estado Democrático de Direito. Porque quem decidiu
que o Ustra é torturador é o Estado. O Poder Judiciário faz parte do Estado, gente. Assim como eles ali estavam fazendo parte também, o Poder Legislativo faz parte do Estado, o Poder Executivo, o Estado é assim organizado. Então, quer dizer, o Estado decide e vem um deputado e diz que, em memória de Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff, ele estava fazendo apologia da tortura naquele momento, fazendo a defesa da tortura. E, aliás, ele fez isso várias vezes quando era deputado. Você pega as falas do Bolsonaro. Tem uma das falas, ele diz o seguinte, que devia ter matado 30 mil. 30 mil, ele fala isso. E foi eleito depois disso. Agora, Amelinha, você contou aqui circunstâncias, né, relembrou circunstâncias da sua prisão. Você passa ali por esse centro de tortura e extermínio, que era o DOI-CODE, né, na rua Tutóia, em São Paulo, como houve vários outros no Brasil, Recife, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Petrópolis, enfim, Porto Alegre, várias capitais brasileiras, praticamente todas tinham um centro de tortura e extermínio. Depois você acaba indo também para o DOPS, que era um outro centro de tortura e de repressão em São Paulo, e eu estou aqui na mão com o livro que você escreve, né? Contos da Cela 3, Memórias de uma Presa Política na Ditadura, que reconta, né, relembra um pouco. Quem tiver, então, curiosidade, quiser conhecer mais sobre a história da Amelinha, está aqui. Contos da Cela 3, recém-lançado, com essas histórias, as lembranças e as reflexões de uma presa política na época da ditadura. E agora a gente fazendo o enfrentamento com a história que permaneceu. A história ficou e voltou dessa maneira trágica, como a gente viu aí no período do Bolsonaro, e a gente tem que tomar cuidado, porque ela pode voltar de novo agora em 2000. A ameaça está aí, pairando no ar, né? Está mesmo, né? Não é exagero dizer isso. Não é né? exagero, não. Bem, eu queria trazer aqui mais uma matéria para a gente refletir um pouco. Como fazer para mudar a formação, a cabeça dos militares? A investigação e o julgamento da trama golpista jogam luz sobre esse debate, que é urgente no Brasil. Qual deve ser o papel dos militares em uma democracia? Vamos ver a matéria e depois a gente conversa mais um pouco. A data foi emblemática. 1º de abril de 2024, aniversário de 60 anos do golpe de 1964. No dia, o Supremo Tribunal Federal formou maioria pelo entendimento de que as Forças Armadas não têm atribuição de atuar como poder moderador e que também não há na Constituição nenhuma brecha para interpretação de que os militares podem intervir no funcionamento do Executivo, Legislativo ou Judiciário. No Brasil, o papel dos militares ainda é um assunto nebuloso. Durante o governo Bolsonaro, mais de 6 mil militares ocuparam cargos civis de administração direta do governo federal. O governo Lula até tentou colocar regras para a participação dos militares na vida civil, com uma PEC que estipula que integrantes das Forças Armadas só podem concorrer a cargos eletivos se passarem para a reserva. O texto está travado no Congresso. O atual governo poderia ir mais longe na reforma das Forças Armadas. O que pode ser feito para garantir que não haja outras tentativas de golpe de Estado com a participação de militares? Então a gente tem agora um espaço para falar um pouco sobre isso. Queria perguntar para a nossa convidada, a Amelinha, se ela acha que o governo Lula, nesse terceiro mandato, está fazendo aquilo que é necessário para rever o papel dos militares. O ministro, esse que está lá, o Múcio, parece ser um ministro não do governo ou da sociedade, mas um ministro para atender os próprios militares, né? Eu não sei a sua impressão sobre isso. Está lá a serviço, né, dos militares. A questão é a seguinte, nós estamos numa situação bastante difícil, eu entendo assim, porque o militarismo, digamos assim, essa força militar, ela é extremamente forte na ditadura e essa força nunca foi desmontada. Ela se manteve, né? Toda essa estrutura, esse poder. Você pega o orçamento do nosso país, o orçamento do Estado. Olha o que põe luz ali no orçamento das Forças Armadas. Você pega as Forças Armadas, aí você pega o Ministério dos Direitos Humanos e vê qual o tamanho. Só aí, quer dizer, um tem um orçamento desse tamanhozinho, outro deste tamanho, já está
já é uma forma totalmente equivocada de garantir a democracia. Não tem equilíbrio. Uma democracia para defender os direitos humanos, para defender o bem-estar social. As Forças Armadas seria para garantir esse bem-estar social. Mas agora não, ela tem um poder extraordinário. O Estado e os governos, os governadores também, atuam de uma forma muito militarizando escola, militarizando, quer dizer, nós estamos sob um determinado autoritarismo militar. Social, assim, né? Ideológico. Que se estende em vários setores da sociedade, né? Então, isto é uma realidade. Agora, o Lula, ele tem que enxergar isso, né? E eu acho que ele tem muita dificuldade de tomar uma posição mais coerente, até como que ele pensa. Eu acredito que o Lula, eu defendo o Lula é um governo democrático, ele é a favor da democracia, o Lula sabe o valor da democracia, porque ele também foi preso político na ditadura. Né? Ele não passou a mesma fase que nós. Já foi no final da ditadura. A fase do terrorismo de Estado, mas foi bem no finalzinho, mas ele conhece um pouco, né? Então, eu acredito que ali nessa composição política que foi feita para formar esse governo, enfim, e o próprio governo que antecedeu, que desestruturou bem o Estado democrático, o Lula não conseguiu ainda recuperar esse Estado democrático que ele mesmo gostaria de recuperar. Essa que é a verdade. Você viu ali a matéria. Ele mandou para o Congresso um projeto de lei, não foi? Ele mandou para o Congresso um projeto de lei para reduzir esse poderio militar. Mas não andou no Congresso, mas não parou. Andou. O Congresso está segurando o Lula, está cercando o Lula. Então é uma situação bastante difícil. Eu acho que tem, assim, nós que somos da sociedade civil, nós temos que pensar que nessa situação e nos proteger, porque nós estamos meio à deriva, né, nesse processo todo, porque o Congresso, todos os possíveis avanços que poderíamos ter via Congresso, via política, via o Poder Legislativo, eles estão sendo barrados. Por exemplo, né? no caso do imposto, taxação dos mais ricos, não é só na questão tudo, militar, né? É um processo que encaixa, você vai pegando todas as iniciativas no sentido de melhorar um pouco a vida do povo, não tem sido aprovado. Tem sido boicotado o tempo todo, tem sido retirado, tem sido... E quer dizer, o que o Congresso está fazendo até agora? Me diga, o que ele está fazendo? Ele está fazendo assim, seguinte, ele convida uma ministra do meio ambiente, a ministra vai lá, eles ofendem a ministra, agridem. Né? Ofensas machistas, inclusive, né? Claro, não, tudo que é contra a democracia é machista, viu? Até agora, isso é a minha experiência. Se cruza, né? Se cruzam, estão ali, né? Então, você vê, infelizmente, você vê um Congresso bastante autoritário, bastante antidemocrático, agressivo, né? E eu vejo as parlamentares, tem parlamentares feministas lá dentro do Congresso e que são o tempo todo submetidas a escracho, a ofensas, a violência, uma violência de gênero dentro do Congresso. Então, Amelinha, eu queria depois voltar ainda um pouquinho para a história dos militares, mas já que você tocou nesse assunto, você que é uma militante experiente, né, militou nos últimos anos mais nesse tema dos direitos humanos e do feminismo, mas também é uma militante experiente de uma maneira geral da política, da análise de conjuntura, como se dizia antigamente. Acho que hoje em dia as organizações não sei se dedicam tanto tempo a essa coisa da análise de conjuntura, mas qual a sua análise da conjuntura? Olhando para o ano que vem, a gente tem nova eleição. Primeiro, como é que você vê o cenário e o que você imagina que os setores aí democráticos de esquerda deviam fazer? É frente ampla de novo para reeleger o Lula, com um programa parecido? É ficar na defensiva ainda para conter? Nós estamos ainda na fase de contenção de danos pelo que está aparecendo no mundo, extrema-direita muito forte, ou teria que avançar um pouco no programa para ter chance de reverter esse quadro?
Eu acredito que nós temos que fazer a frente ampla. Do jeito que vão as coisas, eu acredito que sim, porque nós não podemos ficar tão divididos assim, tão dispersos e tão imediatistas, sabe? Quer dizer, nós temos que ter uma política que tenha uma amplitude que caiba as necessidades dos movimentos e do povo em geral. Eu acho que a política está muito pequena. Essa política tem que crescer, inclusive da esquerda. Ela tem que crescer, ela tem que abranger, gente, os setores populares. Nós temos que chamar, porque, na verdade, essa extrema-direita, ela está puxando os setores populares para o lado dela o tempo todo. Tem apoio popular. E ela não tem nenhum cuidado, ela não tem nenhuma preocupação. Ela oferece dinheiro, ela oferece emprego, ela tira, dá, ela não tem escrúpulos, essa política, não tem. E nós temos. Então nós temos que fazer um trabalho maior, mais abrangente. Eu acho que nós temos que nos preocupar, sim, com a população, nós temos que nos preocupar com o custo de vida. Eu acho que o governo tem que se preocupar com isso, tomar medidas concretas hoje para poder ser reconhecido em 2026, entendeu? Certas medidas. Mas com o Lula, de novo, é o Lula que tem que ir para barrar a extrema-direita? Ou não? Quem seria? Então, quem seria? Né? Eu não sei quem seria. Porque se a gente propor os partidos não vão aceitar uma mulher como candidata para estar à frente disso. Nem os partidos de direita nem de esquerda. A extrema-direita também não. Vai propor um homem. Né? Então, qual o homem que nós temos hoje que tem condições de fazer frente a tudo isso? Até agora, quem mostrou que tem condições é o Lula. Até agora foi. Né? Eu não sei se o ano que vem é ele, mas o cara que mostrou que tem condições ganha com todos os desaforos que ele leva para casa, que não é fácil, né? Com todos os acordos que ele faz, que são acordos que, francamente, Lula, por favor, eu queria que ele estivesse ouvindo o nosso apelo. Como é que você faz uma besteira dessa de proibir as comemorações dos 60 anos do golpe militar? Pois é, não teve um ato político forte contra a ditadura, né? Não, era um momento de fazer, de fortalecer, uma vez que logo que ele tomou o poder ali, que ele foi eleito, que ele assumiu, ele não houve a tentativa de golpe. Sim. 8 dias, uma semana depois que ele subiu lá na rampa e tal, tomou posse. Porque, né, Amelinha, acho que tem uma coisa... é frente ampla, isso é uma coisa. Agora, é frente ampla sem avançar em nada, porque daí para que serve a frente ampla? Frente ampla, mas com eu acho que tem que estar muito delineado esse limite dessa frente ampla. Golpista, nem pré-golpista, nem pós-golpista. Não dá, né? Não dá, né? Isso é o mínimo do mínimo. Você falou aí da dificuldade das mulheres na política. Outro dia eu vi um mapa impressionante. O Brasil está atrás de todos os países da América Latina na participação das mulheres nos parlamentos. Nos parlamentos e nos cargos de poder. Nos cargos de decisão, é impressionante. Impressionante. E aí, tem ainda um debate que eu acho, não é a minha especialidade, você sim, você é uma militante, para quem não sabe, né, a Amelinha, na saída ali da ditadura, ainda durante a ditadura, fundou a União de Mulheres em São Paulo, uma das primeiras organizações feministas e femininas durante a ditadura, não dá nem para dizer que era pós-ditadura, porque ainda era anos 70, né, Amelinha? Nós começamos a trazer o feminismo público, digamos assim, porque tem um feminismo clandestino, mas desse eu não vou falar aqui agora, por causa do tempo, não porque tem nada contra, mas é o tempo. O feminismo público nós começamos justamente quando a ONU declara o Ano Internacional da Mulher, o ano de 1975. Foi ali que começou? Ali nós começamos a publicizar nossas ideias feministas. E é justamente o primeiro número do jornal, que era número 0 do Jornal Brasil Mulher, que é o primeiro jornal da imprensa feminista daquela época, porque nós já tivemos outras épocas com jornais feministas, foi em outubro, quando foi assassinado
o Vladimir Herzog. Ou seja, ao mesmo Olha, tempo. assim, tudo ao mesmo tempo. Inclusive, várias mulheres com as quais nós tivemos a oportunidade de conversar sobre os feminismos, elas tinham sido, justamente naquele mês de outubro, ou um pouco antes, sido presas. Elas foram levadas para o doicode, foram torturadas. Interessante você trazer isso, Amelinha, porque a pergunta que eu ia te fazer era justamente essa. Quer dizer, em 75, vocês lançam um jornal, ainda de base de ditadura, um jornal feminista, e o Vladimir Herzog é morto naquele mesmo momento. Hoje em dia tem um debate, me parece um falso dilema, assim, mas eu ouço muito ainda nas esquerdas, o pessoal nas redes sociais, a política identitária atrapalha a batalha geral. Como é que você responde a isso, já que você viveu na pele a experiência de que as duas coisas andam completamente juntas, não é isso, Amelinha? Como é que você responde a esse tipo de fala? Olha, esse pessoal que fala isso, eu devia pensar mais no fascismo e nas possibilidades desse fascismo retomar a política no Brasil. Deve se preocupar com isso, porque o fascismo, inclusive, ele procura minar e fragilizar justamente os segmentos mais oprimidos. São negros, são as mulheres, são os indígenas, são os pobres. População LGBT, né? Os LGBT, são todas essas populações vítimas de preconceitos e que vivem sob exploração e opressão. Então, toma cuidado com isso. As pessoas se identificarem, mostrar sua identidade de lésbica, de trans ou de gay, eu sou preta, eu sou negra, eu sou indígena, eu sou cisgênero, eu sou transgênero. Isto não faz mal nenhum à política. Pelo contrário, nós estamos aqui mostrando quem somos nós. Quando fala em luta de classes, né, que a esquerda gosta muito de falar em luta de classe, falava, né, atualmente está meio light nessa discussão, mas classe são pessoas que pertencem às classes. Essas pessoas têm identidade, gente. Não somos nós que inventamos. Isso é a ciência, inclusive, que mostra. Nós temos diferenças, ou sexuais, ou da pele, ou do cabelo, ou de orientação sexual. Enfim, gente, não é porque eu sou proletária, eu não sou uma pessoa. Geralmente, as pessoas proletárias são pessoas que desejam, são pessoas sexuadas, claro, são pessoas que têm uma determinada orientação sexual. Não, eu não sou um robô. Proletariado não é um robô que. Entendeu? Então, apesar de que o capitalismo quer que a gente seja robô, mas nós não somos. Então, reconhecer essa identidade e criar, reconhecer é importante. Eu acho que só dignifica a nossa luta, faz avançar, faz a gente ser mais criativo, faz a gente se relacionar melhor, dialogar com mais empenho, com mais profundidade, entendeu? Eu acho isso altamente democrático e faz muito bem para a saúde física e mental de todo mundo. Sem dizer que no caso das mulheres, quando a gente pega todas as pesquisas, né, no Brasil, e não só no Brasil, mas aqui, se depender só dos homens, o Bolsonaro tinha sido reeleito. Quem derrotou o Bolsonaro foram as mulheres. Não é à toa que os bolsonaristas detestam as mulheres e maltratam as mulheres que vão lá no Congresso. Você citava o caso da ministra Marina Silva, ou tentam oprimir ou tratar de uma maneira assim jocosa, porque ele tem raiva mesmo, ele tem raiva de quem derrotou, né? Se você pega as pesquisas, entre as mulheres ele perdeu numa margem que compensou o voto favorável que ele teve entre os homens. Então, onde está uma oposição forte ao fascismo no Brasil? Me parece que é entre as mulheres, né? E aí mistura as duas coisas, ou não tem nem que falar em mistura, porque é uma coisa só, a luta feminista e a luta social, não é isso, Amelinha? Não, a luta feminista é uma luta social, claro, é uma luta política, né? Porque nós, mulheres, nós fazemos parte da sociedade. E ser feminista é ser consciente dessa situação e ser uma pessoa que faz política, uma mulher que faz política com outros segmentos da sociedade. Nós não somos isolacionistas. Sim, claro. Né? Então, essa discussão do identitarismo aí, ser contra, isso é muito atrasado, muito conservador, viu? Muito atrasadinho mesmo. Porque nós temos que aparecer no sentido de
trazer ideias. Nós precisamos de ideias aqui para ver a gente sair desse buraco que nós estamos. Nós estamos aqui numa encruzilhada. Vamos pensar o que nós vamos fazer. Feminista, é preto, é gay, é homem, é mulher, enfim, o que seja. Nós estamos chamando a sociedade no todo para trazer essa discussão, ver o que é melhor para nós, o que é melhor para nós enquanto sociedade. Não é? Todos os direitos das mulheres melhoram os direitos dos homens e de todo mundo. Sem dúvida. Né? Só lembrei, eu gosto de lembrar disso porque muito homem aí usufrui da licença paternidade. Quem levou a licença paternidade e fomos ridicularizadas e fomos criticadas por muita gente, e muita gente chamada boa, né? Gente boa. Nós que levamos a licença paternidade lá na Constituinte. Fomos uma vitória das movimentos vitória das feministas, inclusive. Sim. Entendeu? Então, mostra como é que essas coisas estão juntas. Eu queria agradecer demais a Amelinha Telles pelas reflexões, pela memória que ela trouxe aqui em relação aos militares, contar mais uma vez esse caso do brilhante Ustra, que é um ídolo do Bolsonaro, e isso está conectado totalmente com o cenário atual, em que os militares, herdeiros dessa turma aí dos torturadores do golpe de 64, ainda estão trazendo aí, assustando e apavorando o Brasil. Mas eles parece que dessa vez vão ser punidos. Amelinha, obrigado pela tua participação, por dividir com a gente aqui essas reflexões. Obrigada a você por me convidar. Valeu. Obrigado, gente. O BDF Entrevista fica por aqui. Até a próxima semana.